Para todos os meus amigos que pediram, eu começarei a ensinar quem quer aprender a jogar xadrez. O jogo xadrez é jogado em um tabuleiro de 64 casas, brancas e pretas, e temos 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 peças brancas e 16 peças pretas, né? Temos esses aqui da frente que são chamados os peões. Temos essa aqui que é chamada torre. Esse aqui é chamado cavalo. Esse aqui é chamado bispo. Esse é chamado rei. Esse é chamado dama. Bispo, cavalo e torre. O objetivo do jogo no xadrez é dar checkmate no rei do adversário, né? As brancas têm como objetivo matar o rei preto e as pretas têm como objetivo matar o rei branco. O primeiro movimento que eu vou ensinar é o movimento mais fácil no xadrez, que é o movimento da torre. A torre ela anda em horizontais e verticais. A torre ela pode ser comparada a um carro que tem só duas rodas. E ele não pode andar na diagonal, porque senão ele cai, né? E no xadrez, para capturar a peça, se coloca a peça no lugar, né? Então, torre toma, né? Torre toma. Torre toma. E torre toma. Para você aprender, eu gostaria que você montasse o tabuleiro dessa maneira que está e só jogasse com as brancas e capturasse todos os peões pretos, tá certo? Então, torre toma F5, né? Torre toma C2, torre toma C7, torre toma 5. E conforme você for capturando, vai tirando as peças, né? Para você aprender o movimento da torre. Agora vamos aprender o movimento do bispo. Você pode observar que tem ambos os reis no tabuleiro, porque senão não seria um jogo de xadrez, né? Tem que ter os reis no tabuleiro. Se não tiver os reis no tabuleiro, não tem como ser um jogo de xadrez. Aqui no caso, o bispo ele anda em diagonais de casas brancas. Então você, por favor, monte o tabuleiro, né? Bom, primeira coisa, você teria que comprar um jogo de xadrez, né? Monte o tabuleiro, monte as peças como estão e faça. Só você fazendo, você irá aprender o movimento, né? E aí faça os movimentos para você aprender, né? O ideal seria você ter um coleguinha, colega, né? Para vocês dois aprenderem juntos, porque no final da explicação você estará apto para jogar.
E você só vai aprender jogando. Meu padrasto já dizia para mim: a prática conduz à perfeição. Você não vai aprender se você não praticar, se você não jogar. Quanto mais você jogar, mais você vai aprender. Então aqui você monta a posição, captura as peças só jogando as brancas, para você aprender como joga o bispo de casas brancas. Aqui temos o bispo de casas brancas, o bispo das brancas de casas pretas. Ele é diferente do anterior, ele não está na casa branca, está na casa preta. E o bispo ele anda em diagonal, tá? E aqui é a mesma coisa que você vai fazer, vai montar o tabuleiro e vai realizar a captura das peças. Não adianta ser preguiçoso. Aprendizagem não significa preguiça, aprendizagem significa ação. Monte o tabuleiro e faça os movimentos para você aprender, né? Muita gente fala para mim: nossa, eu nunca consegui aprender a jogar xadrez, né? Então siga esses conselhos, pratique como eu estou mostrando, que com certeza você irá aprender, tá? Então monte o tabuleiro e tome os peões como foi explicado. Agora monte esta posição. Esta aqui é a dama, a peça mais poderosa do tabuleiro. Interessante que no xadrez, inventado há milhares de anos, o elemento feminino é o elemento mais poderoso, né? Lógico que o rei é o elemento mais importante, mas no xadrez a dama é a mais poderosa, a peça mais forte. E ela pode fazer esses movimentos, né? Então você monta o tabuleiro e inicialmente faça esses movimentos, que ela tem mais coisas que ela pode fazer ainda, que eu vou ensinar. Perfeito? Bom, continuando, então a dama, ela também joga horizontalmente e joga diagonalmente, né? Você sempre coloca ela na posição inicial aqui, e aí começa a capturar as peças uma por uma. Não se esqueça, monte a posição do tabuleiro e faça. Aprender significa fazer. Bom, agora temos o rei, né? E o rei, eu gosto de ensinar para as crianças que o rei é um velhinho que anda de muleta. E como ele é velhinho, anda de muleta, ele anda só uma casa para cada lado, né? E no caso ele pode capturar uma casa só para qualquer lado, né? Mas como ele é muito importante, ele não pode capturar uma casa, tá vendo? Ele não pode capturar uma casa, uma peça que está defendido por outra peça. Se ele captura aqui, ele fica atacado pelo bispo e pelo bispo. É uma regra no xadrez que nunca pode deixar o rei em xeque, porque ele é a peça mais importante. E aqui também eu não posso capturar, que fica em xeque aqui pelo bispo ou pelo bispo. Xeque significa que eu estou sendo ameaçado, e eu não posso deixar o rei ameaçado.
Não posso pôr ele numa casa onde ele fica ameaçado, né? Também não posso capturar aqui, que eu fico ameaçado por esse peão. E nem capturar aqui, que eu fico ameaçado por esse peão. Mas aqui eu posso capturar, né? E aqui eu também posso capturar, né? E agora eu posso capturar esse, ou eu posso capturar esse. E agora eu posso capturar aqui, ou eu posso capturar aqui. Muito bom. Então, o rei, você viu que ele pode capturar em qualquer direção, uma casa apenas. Ele tem o mesmo movimento da dama, mas anda uma casa só. E ele não pode capturar uma peça que está defendida, porque ele não pode ficar em xeque. Bom, agora você vai aprender o movimento mais difícil, considerado mais difícil do xadrez. Eu particularmente acho o movimento mais difícil do peão. O movimento do cavalo. O cavalo, ele é o único que pula a peça, né? Ele é o único que pula a peça. Tanto pode ser peça dele como peça do adversário. E ele anda em L, contando assim, ó, 1, 2, 3, 4 e captura, né? O que você vai fazer vai ser montar a posição, o cavalo e os peões, e vai capturar peça por peça. Conforme você vai capturando, você vai tirando as peças, né? Não precisa ter nem o bispo nem a dama. Isso aqui foi só para mostrar um exemplo de que o cavalo pula as peças. O cavalo é o saltador, que salta as peças do adversário, ou as peças dele mesmo. Então você monta o tabuleiro e pacientemente você pode contar assim, ó, 1, 2, 3, 4. Um, 2, 3, 4. Você pode notar que ele faz um L de 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Tanto pode ser um L desse jeito, como pode ser um L desse jeito, né? E finalmente 1, 2, 3, 4. Você pode notar que ele pode ir em 8 casas na primeira jogada dele. Bom, como eu disse para vocês, que eu acho, né? O movimento mais difícil é o movimento dos peões. Na primeira jogada do peão, ele pode andar 2 casas, ou pode andar uma, né? Ou seja, na primeira jogada de cada peão desse pode fazer isso. Cada um desses peões ele pode andar uma ou 2 casas na primeira jogada. No caso, eu vou jogar 2 casas. O peão ele anda para frente, mas ele captura em diagonal. Isso que eu acho ele complicado, né? E tem um outro detalhe que chama captura em passant. Se eu jogar aqui, por exemplo, eu posso capturar aqui, mas agora, né? Se acontecer de eu jogar aqui, aí eu não posso mais capturar em passant. Não tem como capturar em passant, tá? Aí ele joga esse aqui,
Aí eu não tenho como capturar em passando. Não captura em passando, não tem como. Tá? Eu só posso capturar em passando agora, nesse momento. Tá? Tá, ele está aqui, né? Ele toma D5. Aí quando eu jogo E5, eu tomei 6. Eu posso capturar em passando. Agora se eu jogar F3, né, ele F6, aí eu já não posso mais capturar em passando. Tem que capturar em passando logo que ele jogar. Jogou E5, aí captura em passando. É como se ele tivesse parado aqui, ó. Mas agora. Tá? Eu tomei 6. Eu estou fazendo o movimento dos peões, mas o legal seria você com um adversário tentar jogar. O movimento dos peões, por ser difícil, é necessário ter prática, né? E tem mais algumas particularidades do peão que você ainda tem que saber mais, né? Que eu vou. Pode entrar. Continuando. C toma B2. O peão tem uma particularidade interessante. Aliás, o xadrez ele tem muitas coisas interessantes. Por isso que às vezes se torna uma paixão na vida de muitas pessoas. No meu caso, um hobby, né? Aqui, quando ele chega à oitava casa, você pode coroar ele, promover ele, né? Como na vida, quando as pessoas conseguem chegar lá, né, elas podem ser promovidas. No caso, ela pode ser promovida a dama, a torre, bispo ou cavalo. Geralmente, quase todas as vezes, com raras exceções, se coroa a dama, né? Aqui, quando se coroa a dama, se dá cheque ao rei. O rei é obrigado a sair, né? E a dama continua fazendo estrago, né? E agora a gente pode ensinar o que é o checkmate, né? O checkmate é quando se ameaça o rei e ele não pode escapar. Aqui ele só tem um rei para jogar porque o peão aqui não pode andar. Outra particularidade do peão: o peão um em frente do outro não anda, tá? Ele está bloqueado pelo outro peão. Aqui a única coisa que ele pode fazer é ficar jogando com o rei. Aqui ele não pode pôr. Por quê? Vamos lá. Por quê? Fala, por quê? Muito bem. Porque ele fica em xeque pela dama e nunca pode deixar o rei em xeque. E aqui? Por que ele não pode pôr? Nem aqui, nem aqui. Porque ele também fica em xeque pela dama. Nunca pode pôr o rei numa casa que ele fica em xeque. E aí, continua andando. O rei vai se aproximando para ajudar a dar checkmate no rei do adversário. O que é o checkmate? Checkmate é quando se ameaça o rei e ele não pode escapar. Por quê? Ele aqui não pode pôr que ele fica em xeque pelo rei. Não pode pôr que fica em xeque pelo rei. Não pode pôr que fica em xeque pelo rei. Aqui fica em xeque pela dama. E aqui fica em xeque pela dama. E aí é checkmate. Você vê que não se come o rei. Atenção, iniciante. Não se come o rei.
tá? Você ameaça o rei e ele não tem jeito de escapar. Aqui já está quase terminando, vamos dizer assim, o curso de como você aprende xadrez, mas é muito importante você fazer esses exercícios que eu irei passar para você aprender. Não, para você aprender realmente você tem que pegar um adversário mais ou menos do teu nível e jogar com ele, jogar muito, né? Aqui no caso, a pergunta é a seguinte: qual que é a jogada das pretas para conseguir ganhar o jogo da checkmate? Então, você monta a posição, dá pausa no vídeo e tenta descobrir qual que é a jogada para dar checkmate, ganhar o jogo. Na verdade, são duas jogadas aqui que você pode dar checkmate, tá? Mas se você descobrir uma só, tá bom. Então você dá pausa de novo e tenta descobrir a outra jogada se você descobrir uma delas. Pausou? Vamos ver então. Dama toma peão, mate. Ou dama, mate também, né? Por que é mate aqui? Porque ele não tem lugar para ir, ó. Tá vendo? E aqui, por que é mate também? Porque ele também não tem lugar para ir, né? Aí você pode se perguntar: mas por que eu não posso tomar aqui? Porque você fica em xeque pelo bispo, ó, e nunca pode deixar o rei em xeque. Novamente, as negras jogam e dão mate em um lance, né? E aí você monta a posição, pausa e tenta descobrir. Descobriu? Vamos ver então se é. Torre, mate. Muito bem. Agora, eu dificultei um pouquinho, tá? Não são mais mate em um lance, são mate em dois lances. As pretas jogam e dão mate em dois lances. É uma dificuldade a mais que vai ter, né? Então você pausa novamente o vídeo e tenta descobrir como é que as negras dão mate em dois lances. Até agora nós temos visto mate em um lance, tá? Então vamos lá, pausou, descobriu, vamos ver se vamos ver se é correto. No caso, torre cheque, torre toma e torre toma, mate. Você pode observar que não tem lugar para o rei escapar. Ele anda uma casa só e não tem lugar onde possa escapar do cheque mortal da torre. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e alguns conselhos para os professores que dão aula de xadrez. Procure, para crianças, né? Procure montar o tabuleiro e fazer as crianças, duas crianças de níveis iguais ou parecidos, jogarem entre si para terem motivação para aprenderem. Obrigado.